com certeza, que é a Mari Fernandes com a Marília Mendonça. Eu acho que você já deve ter ouvido muito isso, né, Mari? E o Natan com o Gabriel Diniz, né? Que as pessoas, de fato, começam a comparar, a lembrar, através da ausência, através da presença de vocês, obviamente, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento. Das histórias que são parecidas, das histórias, não, né? Até da aparência e tudo. Eu queria saber como é que vocês reagem a tudo isso. Assim, já vi muita gente comparando, falando, né? Gente, eu não tive a honra de conhecer o GD, né? Infelizmente. Mas, para mim, sempre vai ser uma inspiração como pessoa, por eu não ter conhecido, mas de tanto ouvir as pessoas falarem bem, e como artista também, porque com certeza era um cara que tem uma identidade própria e Cativante. é cativante, a alegria. As pessoas às vezes muito falam, Natan, a sua energia parece muito com a do GD, mas elas sempre deixam definido que o quê? Que o GD era uma pessoa e o Natanzinho é outra pessoa. Só que a maneira de que a gente via a vida e a gente está vivendo são iguais, são muito parecidas. É uma maneira leve, é uma maneira de brincar, é uma maneira de tá acontecendo uma maldade, uma coisa ruim, você vê o lado bom daquilo. É o momento de sempre estar bem, é o momento de sempre estar feliz, de sempre estar brincando. Então isso é muito parecido mesmo, sabe? Então eu me sinto muito honrado de estar sendo pelo menos comparado, né, com o GD. É um artista, uma pessoa surreal. Aconteceu uma coisa até no São João agora de Campina Grande no ano passado, de Campina Grande não, desculpa, de Petrolina, que eles estavam arrecadando uma peça de um dos artistas que estavam cantando lá no São João para fazer doações. E daí, quem se sentisse à vontade, doava. E aí, no meio do show de Petrolina, eu fui doei uma jaqueta que eu tinha, que eu estava usando para ajudar na doação. E, para minha surpresa, com 15 dias depois do São João, eu recebi a jaqueta que o Gabriel Diniz usou lá no São João, que ele fez em Petrolina, quando ainda era vivo, e que ele também doou para ser feito um bazar e ajudar as pessoas. Então, guardaram essa jaqueta. E na caixinha tava dizendo assim, essa jaqueta vai ficar com você. Era do Gabriel, nosso eterno Gabriel. E a energia dele era muito parecida com a sua. E eu tenho certeza que essa jaqueta não poderia estar com uma pessoa melhor se não fosse com você. Caramba, e eu postei isso, eu coloquei essa jaqueta numa moldura, tá lá no meu quarto. Então eu tenho certeza que é um cara que muitas pessoas vão levar sempre no coração, vão levar pra vida, o jeito que quantas pessoas ele conseguiu mudar a vida com aquela alegria de todo dia estar nos stories brincando, a música dele. Então, pra mim, eu me sinto muito honrado. Aconteceu até um caso que ele vivia muito no Pernambuco, e tem um amigo dele que era muito, muito ligado, que era o Telemar, né? E um dia, todo mundo falava pro Telemar que tinha um cara aí que tava cantando agora, que era muito parecido com o Gabriel, e o Telemar meio que queria conhecer, né? E aí um dia eu tava no camarim, e o Telemar tava lá, e tava um cara, ele tava sentado assim e tal, e um cara direto me olhando, e eu cheguei já no camarim brincando, batendo no camarim, abraçando o pessoal, com um galeguinho, todo mundo, e esse cara me olhando. Aí ele, mas esse cara aqui acho que tá querendo dar em cima de mim, só pode. Aí ele me olhando, aí ele era muito amigo de GD, aí ele chegou perto de mim e disse, eu queria falar uma coisa, eu fui muito amigo do GD por muito tempo e tal, acompanhei ele desde o início até aqui, e, cara, quando você entrou nesse camarim e começou a brincar, eu vi ele na minha frente. Tô todo arrepiado, ele fez assim, tô todo arrepiado, e eu, posso dar um abraço? Aí eu, claro, cara, eu dei um abraço dele, ele se arrepiou todo. A gente sabe aquele abraço verdadeiro? Sim. Então, às vezes você consegue levar um pouco, né? Sentir um pouco daquelas pessoas que se foram. Você consegue levar essa alegria, as pessoas conseguem... Caralho, como é contagiante? Você não sabe, 90% das pessoas que me vêem na rua, que me vêem em qualquer lugar, falam, cara, como tu é muito parecido com a energia, com o jeito que o jeito dele levava a vida. Então, como eu sempre digo, né? Eu não tô comparando, são pessoas diferentes, artistas diferentes, mas a maneira que a gente vive, levava a vida, são muito parecidas. Terminou? Terminei, porque isso aí era um assunto muito... total, por isso que... Agora aqui é o por Faustão, isso que eu não viu? podia... Aqui se deixar falar a noite todinha, é o Faustão aí. Ô, Natan, por isso que eu não podia deixar de perguntar, porque eu já vi muito isso. Inclusive, eu sempre também achava, que cada um com a sua luz, óbvio, mas sempre dizer, caraca, como lembra a energia, né? Como lembra. É verdade. Vai, Faustão.
Eu as Como é que você pessoas... aguenta? Como é que você aguenta? Aí a noite de pode botar aí uma hora no relógio aí, Ô, meu Natan, filho. ô, Natan, mas a Mari tá falando. Eu tô achando que a Mari tá falando muito, por exemplo, hoje não pode. Mas a Mari não é muito de falar no, Que bom que ela ficou à no vontade camarim e aqui, tudo. ó. Então, isso é a prova É, que eu eu tô sou mais feliz. da minha. É, né, o Faustão, tô dizendo. Mas eu tô feliz que você, tipo assim, você ficou à vontade mesmo. Aham. Não, é porque, assim, no meu camarim, principalmente no meu camarim, é meu momento, assim, de concentração, de aquecer voz, essas É coisas foco. pra subir pra cima do palco e dar o meu melhor, né? Então, eu sempre, às vezes tem um amigo meu, um convidado meu ali, que eu sempre até peço desculpa, me desculpe a falta de atenção e tal, mas é porque eu fico pensando no que eu vou falar, qual música eu vou cantar nos momentos do show. Em relação às pessoas me compararem com a Marília, desde o início da minha carreira, quando eu comecei, eu recebi muitas comparações, né? Comparações de sua história parece muito, seu jeito parece muito, as suas músicas parecem muito. E conhecer a Marília foi uma honra pra mim conhecer a Marília. A Marília sempre foi inspiração pra mim, eu já falei isso várias vezes. Foi a minha maior inspiração como compositora e como cantora. Sempre achei as músicas da Marília lindas, sempre achei a Marília como ser humano uma pessoa maravilhosa. E a Marília foi a única pessoa, assim, que eu sempre desejei muito conhecer e, ao mesmo tempo, eu tinha aquele medo de conhecer, aquele receio. Porque existem certas pessoas que fazem brincadeiras que falam assim: quando você é muito fã de uma pessoa que você vai conhecer pessoalmente, às vezes você se decepciona, porque você cria expectativa demais. Sim. E comigo não aconteceu isso. Comigo foi totalmente o contrário. Eu saí mais encantada ainda pela Marília. Eu me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu vi a Marília, o primeiro e único dia pessoalmente. Conheci ela no camarim e a gente conversou, bateu um papo. E na hora de tirar a foto, ela, tirando foto comigo, tirou uma foto assim: vai, tira uma foto minha aí com a Mari. Aí tirou a foto, o Vitinho Massa foi tirando a foto. Em seguida ela falou: agora tira uma foto eu abraçando a Mari, como se eu fosse fã da Mari. Aquilo pra mim foi muito importante, porque a Marília já tinha comentado comigo que tinha visto eu dando uma entrevista no Danilo Gentili e falando que ela era minha inspiração. Então, assim, ela sabia o quanto eu era fã dela e ela falou que era fã do meu trabalho. Aquilo ali, pra mim, foi uma coisa que eu tava começando a minha carreira e aquilo não teve preço. Enquanto as comparações, eu sempre falei que pra mim é uma honra ser comparada com uma pessoa tão vitoriosa e tão gigante como a Marília. Sendo que eu admiro mais a Marília como pessoa do que como artista. Porque, assim, lógico que a Marília foi uma grande artista, não tem como negar os números. É a rainha do sertanejo, é uma das grandes mulheres da música brasileira. A Marília mudou o mercado da música para a mulher, ela abriu grandes portas. Ela veio totalmente fora do padrão das cantoras que estavam naquele momento, que estavam vindo. Mostrou que é normal, sim, mulher cantar de tênis em cima do palco. Ela abriu portas. Que é normal, sim, mulher beber em cima do palco, porque as pessoas antes tinham cantoras mulheres que não bebiam porque tinha vergonha. A Marília, ela saiu ali quebrando vários tabus, furando várias bolhas. E por isso que ela sempre foi uma inspiração muito grande pra mim. Mas, assim, principalmente como pessoa, porque onde você chega, que você conversa com alguém que conheceu a Marília, sempre as pessoas falam, não dos números dela, não das músicas dela. As pessoas falam: cara, a Marília era assim, a Marília era de tal jeito, a energia da Marília era essa. Dela, né? Fala dela como pessoa, isso é muito importante. Você ser respeitada. A Marília foi uma grande artista, um grande ser humano, respeitado como pessoa e não só pelas músicas dela. Então, pra mim, é uma honra que as pessoas me comparem. Mas, claro, eu acredito que tanto quem compara, como eu também, gosto sempre de ressaltar que, apesar de serem histórias parecidas, ela ter começado como compositora, depois cantora, eu também. Ambas têm sua história, Total. ambas têm o seu legado, ambas têm suas conquistas. A Marília, graças a Deus, conquistou grandes coisas. Eu espero que eu consiga conquistar também grandes coisas, assim como ela conquistou. E eu tenho certeza que ela, como mulher, se estivesse em vida aqui, como cantora, como mulher e como ser humano que ela estaria me apoiando, estaria apoiando Ana Castela, estaria apoiando outras grandes cantoras que estão aparecendo no mercado, porque a maior luta da Marília sempre foi conseguir espaço para as mulheres na música. Então, eu sou muito feliz com todos os elogios, né? Uma vez, Carlinhos Aristide... E você e elas que vão ter que continuar com esse legado. Com esse legado. E nós também. E uma vez, Carlinhos Aristide, eu conversando com ele, eu
confessei, eu falei, Carlinhos, eu tenho muito medo da comparação que as pessoas Com a fazem. responsabilidade também. Porque é uma né? responsabilidade muito grande. E eu sentia que tinha alguns fãs da Marília que se doíam com isso. Alguns fãs que não gostavam. Que sentia que eu queria tomar o lugar da Marília, uma coisa que não pode acontecer ou alguma coisa do tipo. Isso nunca vai acontecer. A Marília é a Marília, nunca vai deixar de ser a Marília. Ela tem a história dela. Ninguém nunca vai superar a história dela, porque a história dela é dela. E aí eu comentando uma vez com o Carlinhos, falei isso, eu tenho medo, eu disse... E aí eu naquela hora eu falei aquilo, eu disse, se eu pudesse, eu queria que as pessoas não me comparassem para que eu não machucasse os sonhos da Marília, porque eu tenho tanto respeito pela Marília, eu sou fã da Marília também, e eu não quero que passe pela cabeça de algum fã da Marília que eu quero me aproveitar dessa situação. E o Carlinhos Aristide no dia falou para mim, não fale nunca mais isso que você não quer, que você se arrepende das pessoas lhe comparar. Não se arrependa disso. E aí ele falou para mim assim, é ruim ser comparado com quem não faz nada da vida. E quem não é vitorioso, quem não presta. Ser comparado com uma pessoa como a Marília, que é vitoriosa, que foi uma grande cantora, maravilhosa, isso é uma vitória. Então, nunca... E lembrando que, tipo, Mari tem suas personalidades, Mari tem sua identidade. Exato. A comparação Marília é outra. É sobre o mesmo legado. De ter espaço para as mulheres na música, de ambas serem guerreiras, ser guerreiras, ambas quererem furar as bolhas querer mesmo, né? furar a bolha, querer abrir portas para mais mulheres. A Mari, e a Marília sempre vai ser a Marília. O legado Natan dela, é Natan e GD sempre vai ser GD. Eu sempre digo, quando as pessoas falam, eu digo, comparar é maravilhoso, para mim é honroso demais ser comparado com GD. Agora, Total. GD criou sua história, GD é único. Assim como o Natanzinho também é único, assim como você é único. A gente tem personalidades diferentes. Deus Nossa fez. digital é única, né? Não existe digital única, que é igual. É isso, gente. A comparação é de coisas boas, coisas parecidas. Como eu disse, a maneira de ver a vida, de a mesma alegria, sabe? Não ter tempo ruim. Tem uma complicação. Vamos procurar solução. O GD era muito isso, eu sou muito isso, sabe? Uma coisa que ele falava no vídeo, fazer o meu, sem se preocupar com as pessoas que estão falando. Fazer o seu, trabalhar. Gente, isso é muito bom. Então, é mais isso. Não é sobre que... o Natan, até assim, pra Mari já teve isso, mas pra mim nunca, que o Natan ocupou o lugar do GD. Até porque a identidade de cantar, a questão da musical também é um pouco diferente. Mas, como a Mari também já foi citada, que questão de ocupar o lugar, isso não existe. Você tá fazendo sua própria caminhada, sua própria carreira. Na época que eu fiquei com essa sensação e que eu tive medo, foi porque, assim... no decorrer da vida da gente, que trabalha com camarim, com entretenimento, várias pessoas entrando, tem diversos tipos de pessoas que entram, pessoas que falam diversos tipos de coisas. E foi uma fase que começou muita gente a chegar pra mim, e teve pessoas que chegou pra mim ao ponto de dizer: a Marília morreu pra você ter uma oportunidade, de você ocupar o lugar dela. Bicho, eu fiquei travada assim, que eu não sabia o que responder, dizer... Caralho, como é que a pessoa tem a coragem de me dizer um absurdo desse? Porque, tipo assim, você se sente mal. Você diz, pelo amor de Deus, eu nunca ia querer uma coisa dessa, eu desejar uma coisa dessa pra uma pessoa, pra meu sucesso chegar de jeito nenhum. Então, assim, teve uma época aí que eu sentia medo em relação a isso, por respeitar muito os sonhos da Marília e ter medo de machucar os sonhos da Marília, entendeu? Hoje, inclusive, eu tô com o Rafa, que Rafa tá até ali sentado, que dirigiu muito pra Marília. O Rafa dirigiu muito pra Marília. Inclusive, no dia que eu conheci a Marília, ele estava comigo, estava com ela e a gente sempre conversa muito. Sempre fala muito sobre ela. E ele comenta que no dia que ela me conheceu, ela falou super bem de mim pra ele. Disse pra ele, né, Rafa, que ele mandasse me buscar num carro e que fosse um carro exatamente como ele mandava buscar ela. Um carro no mesmo nível, porque eu merecia. E isso eu tava começando a minha carreira ainda, né? Então, isso é muito importante, você ver esses pequenos gestos. Eu tenho certeza, sou muito honrada com a comparação e tenho certeza que se a Marília estivesse em vida aqui, hoje eu com certeza teria um relacionamento com ela maravilhoso, como eu tenho com a Maiara e Maraísa. Conheci a dona Ruth, mãe da Marília, na minha festa a Pecuária de Goiânia. Ela foi no meu camarim, conversou comigo, agradeceu pelo carinho que eu sempre tive pela filha dela e sempre falei nas minhas entrevistas. Então, assim, pra mim é uma honra ser comparada com a Marília, mas como o Natan disse, lembrando que a história de GD e a história de Marília são histórias únicas, assim como a da Mari e do Natanzinho.
Amém. Comparável, E né? que vão São construir, coisas que vão incomparáveis. construir o legado de vocês. Né? Já estão Amém. construindo Se Deus já. quiser, Deus na frente. Natanzinho, Dá uma chegamos ao salva de palmas nosso... aqui pro Faustão, Faustão, Faustão. Faustão aí!